Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso 6º episódio do nosso podcast Vamos Mudar o Mundo. Eu sou Leandro Jael e tenho o prazer, a honra de estar toda segunda-feira bem cedinho aqui no nosso canal no YouTube e também nas redes sociais. Quero aproveitar já na abertura para te pedir para inscrever no nosso canal no YouTube. A gente tem um canal de cortes, nós temos também a nossa presença ali no Instagram, no TikTok, estamos também lá no Spotify, no Deezer e etc. E se tiver algum lugar que você quer ter a gente não tá, manda mensagem aqui, que nós vamos dar um jeito de aparecer com o nosso Vamos Mudar o Mundo por lá. Como eu sempre falo, pode parecer uma utopia querer mudar o mundo, mas quando a gente muda o mundo de uma pessoa, quando a gente muda a vida de uma pessoa, quando a gente muda a forma de uma pessoa pensar, agir, a gente mudou o mundo dela. Então esse é o propósito do nosso podcast, que hoje está recebendo uma pessoa muito bacana, que é o Madison Barreto. Obrigado, viu, Madison? Obrigado, Leandro. Um prazer estar aqui. Valeu. Eu até queria comentar sobre o nome, Pode Vamos falar. Mudar o Mundo, né? Eu me lembrei de uma cena minha com meu irmão. Eu acho que eu tinha 18 para 19 anos, né? Meu irmão estava de mudança para Salvador, meu irmão estava iniciando um ministério pastoral. E tanto eu e meu irmão, a gente sempre teve a ideia, essa visão de contribuir mesmo com a sociedade, com a cultura, com as pessoas. Meu irmão trabalha com surdos também. E a gente se despedindo, né? Que ele estava já de mudança, e aí a gente falou essa frase, cara, bora mudar o mundo? E sempre foi uma frase nossa, bora mudar o mundo? Bora. Uma pessoa por vez. Justamente. Foi a nossa resposta. Então a gente muda o mundo exatamente assim, né? Uma pessoa por vez. Verdade. Cada pessoa que a gente alcança com a palavra de Deus, com uma conversa, com um aconselhamento, com uma ajuda que a gente dá, a gente tá mudando o mundo aos poucos. Às vezes de forma até despretensiosa, né? Exatamente. A gente muda ali o mundo de uma pessoa e a coisa vai acontecer, né? Exatamente. Esse é o nosso propósito. Esse é uma frase que tem me acompanhado. Mudar o mundo. A gente sabe que o mundo é mau, jaz o maligno, que a tendência é piorar, mas existem pessoas no meio desse mundão aí que precisam ser resgatadas e Jesus nos fez esse chamado, né? Exato. Então, obrigado, viu, pela sua participação, pela sua companhia aqui. O Madison, gente, é ator, é produtor cultural, é designer, é pregador, não sei. A gente vai descobrir mais algumas faces do Madison Barreto no nosso programa de hoje. Mas antes de iniciar a nossa conversa, eu quero cortar aqui para a câmera geral para a gente falar dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores. Sem eles seria impossível estar aqui gravando esse podcast e alcançando você aí onde você estiver. O primeiro deles, eu quero falar da Total Tintas, do meu amigo Rafael. A Total Tintas é especialista em tintas Coral, que é a melhor marca do mercado, e lá na loja dele tem todos os suprimentos, todos os materiais para você que precisa de fazer uma pintura na sua casa, no seu imóvel, na sua indústria, enfim. Precisou de tintas, você pode entrar em contato com a Total Tintas, que além de dar 10% de desconto para quem está acompanhando o nosso podcast, é só falar que está acompanhando o podcast, pedir esses 10% de desconto. Se você fazer esse pedido pela internet, pelo WhatsApp, você tem a entrega gratuita no mesmo dia aí aonde estiver a sua obra. Então, pensou em tintas, pensou Total Tintas, muito obrigado pelo apoio. E eu também quero mencionar e agradecer o David da Central Reparos. A Central Reparos é uma empresa especialista em reforma rápida de imóveis no momento ali da entrega, da devolução desses imóveis para a imobiliária. O que acontece? As imobiliárias estão cada vez mais exigentes na hora de receber de volta o imóvel e muita gente passa por esse problema e é uma dificuldade conseguir mão de obra, bombeiro, pintor, eletricista, pedreiro e etc. E o David da Central Reparos, além de dar toda a consultoria para você nesse momento de muito desespero, ele também tem uma mão de obra qualificada e multiprofissional para que você não precise se preocupar com nada e só ser feliz com a sua mudança, tá bom? Central Reparos do meu amigo David, muito obrigado pelo apoio. Vamos lá conhecer um pouquinho do Madison, né? Eu faço uma pergunta quase que psicológica aqui sempre a primeira. Quem que é o Madison Barreto hoje? Ou quem que é o Madison Barreto? Quem eu sou? Sou um servo de Cristo, né? Paulo, quando ia se apresentar, ele colocava lá escravo de Cristo. Tiago também fazia isso, mesmo sendo irmão de Jesus, né? Então, sou um servo de Cristo. Sirvo na Terceira Presbiteriana, eu sou membro da Terceira Presbiteriana em Belo Horizonte e atuo, eu me considero um missionário cultural, né? Atuo na área das artes
diversas artes, né? Eu sou escritor, tenho alguns livros publicados, também sou ator e produtor de teatro e apresento um podcast chamado Vitral, que a gente tem como objetivo conversar sobre a relação do cristão com a cultura, como que a gente deve interagir com a cultura nas mais diversas facetas, né? Então eu trabalho aí essas 3 frentes, como na produção de teatro, o podcast O Vitral e escrita de livros. Legal, que bacana. Então vamos lá, vamos começar literalmente do começo, né? O que é o ser um missionário cultural? Que as pessoas acham que ser missionário é ir para a África, né? Tem como ser missionário na sua própria casa? Na sua própria igreja? Exato. Eu acredito que... Vamos construir assim, um pouco da teologia do que eu acredito, né? Eu acredito que todo ser humano recebeu um mandato cultural. Quando Deus cria Adão e Eva e coloca eles no jardim do Éden, ele dá um mandato cultural para Adão e Eva de cultivarem e guardarem o jardim, né? E expandirem a influência deles para além do jardim, mas por toda a face da terra. Ele manda Adão e Eva se multiplicarem e cobrirem toda a face da terra. Não ficarem somente ali no jardim, mas cobrirem toda a face da terra. Então esse é o primeiro mandato que a gente recebe. Num primeiro momento tem um sentido até agrícola, né? De plantar, cultivar, né? Antes da queda, eles já deveriam plantar o que eles iriam comer, eles tinham trabalho, queda, né? Exatamente. Então, esse mandato passa pela produção agrícola, mas ele se estende a toda a produção humana, né? Cultura tem a ver com tudo que o homem faz, né? Esse microfone que a gente está usando é cultura, a televisão que a gente tem aqui, toda a produção artística, criar uma vacina, tudo isso é produção humana e é cultura e é um mandato de Deus e a gente precisa ser responsável no cumprimento desse mandato. Porém, com a queda, a nossa produção cultural foi também contaminada com a queda. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a graça comum de Deus que alcança mesmo aquele que não é crente, e o mesmo aquele que não é crente pode produzir coisas boas que glorificam a Deus, né? Por exemplo, esse microfone, não necessariamente ele foi produzido por um crente. Essa mesa não necessariamente foi produzida por um crente, mas está aqui servindo, está glorificando a Deus porque está sendo útil, né, para a gente. Ao mesmo tempo, por causa da queda, a nossa produção cultural, ela tem aspectos contaminados pelo pecado. Então, a gente produz coisas ruins, a gente faz uma bomba para atacar o outro, a gente produz armas. Então, tudo isso é o aspecto da queda que contaminou a nossa produção cultural. Porém, a partir de Cristo, e aí a gente pode dividir a história da humanidade nesses atos, que é criação, queda, redenção e consumação. E a partir de Cristo vem a redenção. E nós somos chamados, enquanto cristãos, a redimirmos a cultura, né? A olhar para a cultura com alguns olhares. Um olhar de perceber a graça comum de Deus, de perceber aquilo que é dádiva de Deus, de usufruir de uma boa música, de uma boa arte plástica, de uma boa peça de teatro, qualquer outro artefato cultural, de uma peça de roupa que foi feita, enfim. A gente pode usufruir disso que é graça comum de Deus, mas a gente precisa ter um olhar, enquanto cristão, de identificar os aspectos pecaminosos da cultura. Qualquer cultura foi contaminada pelo pecado, né? Então, não existe cultura em si santa que não haja pecado nela, que a gente possa simplesmente absorver, mas também não existe uma cultura no mundo que não existe em algum aspecto da graça de Deus. Então, mesmo uma tribo indígena ali, que pareça completamente distante de Deus, existe algum aspecto da graça de Deus que está ali, e numa cultura que a gente poderia simplesmente pensa que pode absorver, sei lá, uma cultura europeia que a gente recebeu, a gente precisa identificar os aspectos pecaminosos dela, né? E aí, enquanto cristãos, a gente precisa conseguir ter esses 2 olhares, o que é graça comum, o que é contaminado pela queda, e assim apresentarmos a redenção que Cristo traz, né? E isso vai se expandir para todas as áreas. E aí a gente vai, por exemplo, para a política. O que aqui da política, do comportamento da política do nosso país, de como a política funciona, o que é graça comum? E aí a gente vai usufruir daquilo, vai se relacionar com aquilo. Mas outros aspectos a gente vai entender, pois isso aqui foi contaminado pela queda, né? Então a gente vai apresentar um plano de redenção na arte, né? Na música, na literatura, no teatro. Enfim, a gente precisa ter sempre essa leitura, né? Fazer a gente chama de exegese, né? Na teologia, de fazer exegese ali do texto bíblico. O que o texto está dizendo? A gente também precisa fazer uma exegese cultural.
de ouvir toda a produção cultural, entender os clamores da cultura, né? A arte tem essa... ela serve como um termômetro da sociedade também. Se você escuta as músicas que as pessoas estão mais ouvindo, você vai entender o que é o clamor daquelas pessoas. Por que elas escutam aquelas músicas? Tem um motivo. E assim a gente pode apresentar a redenção, a mensagem da cruz para essas pessoas, respondendo as perguntas Vamos entrar delas. dentro disso aí de cabeça. Entende? Por que o brasileiro escuta o funk? Exatamente. Olha aí, o Brasil, eu creio que a nossa construção, né, histórica, cultural, tem muito um aspecto de libertinoso. Por quê? Né? Quem são os nossos pais aqui do Brasil? A gente tem... Portugal mandava principalmente aqui para o Brasil condenados, né? Pessoas que tinham cometido algum crime em Portugal e eram enviados para trabalhar aqui no Brasil. Então a gente tinha uma grande massa de portugueses que estavam aqui no Brasil desse perfil, além dos senhores feudais e tudo mais, que eram a nata de Portugal vindo trabalhar aqui. A gente tem os negros escravizados da África sendo trazidos para cá e tem os indígenas. E qual a construção do que acontecia? Desde o berço do Brasil, a gente sempre teve muitos abusos acontecendo. Senhores feudais pegavam mulheres negras escravizadas e abusavam de dezenas delas, e tinham um filho com cada uma, né? Os criminosos portugueses que estavam aqui, né? Já não era pessoa de boa índole lá. Quando chega aqui, não vão fazer nada muito melhor do que fizeram lá. Então, a gente é um povo construído em cima de muito abuso, né? Construído em cima de escravidão, construído em cima de crimes cometidos desde o início. Então, a gente não teve uma moral muito bem estabelecida aqui no Brasil. Sexual, da libertinagem. Exatamente. Então, a nossa construção cultural do Brasil, diferente de alguns outros países que já possui alguma construção com alguma moral específica, aqui do Brasil, infelizmente, a gente já foi ensinado pelas gerações anteriores a uma cultura de muito tire o máximo de proveito que você puder. Se é sexual, tem o máximo de parceiras que você puder. Se é dinheiro, ganhe o máximo de dinheiro que você puder, porque o senhor feudal aqui tá te roubando, então tenta roubar dele também. Aí vamos escravizar uns aos outros, e aí na hora que alguém ganha liberdade, ele quer se vingar. Então, é um aspecto da cultura brasileira muito contaminado pelo pecado e que a gente precisa apresentar a redenção, né? A gente tem um jeitinho brasileiro, né? E o jeitinho brasileiro a gente tenta aplicar tudo. O Brasil tem uma cultura muito forte de adultério, né? A gente conversa assim com muitos casais que têm 30, 40, 50 anos de casado, mas infelizmente tem muito adultério dentro da cultura brasileira. Isso vai se expandindo na nossa produção cultural. E eu falo isso tudo porque quando a gente vai ver a produção cultural brasileira, na música, na literatura, no teatro, nas novelas, vai refletir isso. Se isso acontece na novela, se isso acontece na nossa literatura e nas músicas, reflete aquilo que o brasileiro é. E aí entra num duplo movimento, né? Pelo brasileiro ser assim, ele produz essa cultura, e por ele consumir essa cultura, ele se torna assim, né? Então, quando a gente observa toda a produção artística e cultural do Brasil e vai percebendo isso, a gente vai identificando essas falhas do brasileiro, né? E aí a gente precisa apresentar a resposta para elas. Porque não é só no funk, né? Se você volta aí 30 anos atrás, mesmo na MPB, sempre existiu um culto à sexualidade. Mesmo muitas músicas bonitas, existia um culto à sexualidade que antes era colocada de uma forma um pouco mais poética, mas já existia um culto à sexualidade. E agora já é colocado de uma forma escancarada, não só no funk, mas se você pega ali uma playlist de Spotify que está sendo mais ouvido, os sertanejos, as pisadinhas e por aí vai, boa parte fala do sexo de uma maneira muito libertina, né? Mas aí isso reflete um aspecto da queda, exatamente. Quando Adão e Eva pecam, o primeiro sintoma deles é perceber que estavam nus. E
por que o único homem e a única mulher que existiam, e era um casal, se incomodam de estar nus? Vocês estão com vergonha da zebra ver eles pelados, né? Do leão ver eles pelados? Mas aquilo traz uma ruptura entre Adão e Eva, mesmo sendo um casal, de não poderem ver mais um ao outro. E a roupa, o aspecto externo, só reflete algo que é interno, de uma intimidade que foi rompida, né? E aí a maldição que Deus coloca ali para Adão e Eva é: seu desejo será para o seu marido, ele a dominará, porque é colocado, por causa da queda, uma luta entre gêneros, entre homem e mulher, entre ser humano com outro ser humano. Então, existe um anseio no coração do ser humano por intimidade. A nossa intimidade foi rompida, né? A gente está buscando ter intimidade. E isso vai se expressar principalmente no aspecto sexual. A gente está querendo intimidade. E aí, eu quero intimidade, por isso eu tenho uma simulação de intimidade quando caio na pornografia, né? Quando eu vou escutar uma música que está falando de sexo, quando eu estou assistindo filmes e toda uma produção cultural que fala, porque está refletindo o meu anseio por intimidade, só que é uma promessa vazia, né? Toda essa produção cultural do funk, ou da música sertaneja, ou da indústria pornográfica, que eles fazem uma promessa, mas não cumprem, né? A pessoa consome aquilo, uma ilusão, mas continua com o anseio por intimidade, né? E aí, enquanto cristão, o que eu vou fazer no meio disso? Eu não posso simplesmente consumir, mas também não adianta atacar. Somente atacar. Falar, olha, não escuta essa música, olha que absurdo. E tal. Eu vou precisar apresentar um aspecto redentivo com a minha produção cultural. As pessoas estão com anseio por intimidade, eu vou apresentar para elas o que é intimidade real, né? A igreja precisa ser o maior exemplo de casamentos bem-sucedidos, onde há uma real intimidade, né? Graças a Deus, nos últimos anos a igreja tem sido mais aberta a falar de sexualidade, por exemplo. A gente tem igrejas promovendo grandes congressos, conferências sobre sexualidade, tem bons livros sendo produzidos, né, para apresentar o que é uma intimidade, né, sexual real ali de um casal deve ter. Legal. Mas isso também em outros aspectos. Isso vai ter que ser refletido também na nossa produção artística, né? Não é só criticar ali, o funk não é de Deus, parará, mas e aí? Eu vou tirar o funk e vou colocar o que no lugar? E outro aspecto que eu vejo também, por que faz sucesso isso no Brasil, que a gente tem um povo muito sofrido, né? E aí, assim, sempre que eu sofro de um lado, eu vou buscar ter prazer de outro lado. Para fazer isso, não vai ensinar como é que faz, misericórdia. A Siri ouvindo a gente aqui. Então, assim, a gente do comportamento humano o hedonismo, né? Buscar o prazer a todo custo. Então, a gente está sempre buscando ter prazer. Então, assim, se eu passo a semana inteira pegando ônibus lotado para ir para o trabalho, trabalhando horas exaustivas, eu preciso ter algum escape, eu preciso ter algo que me dê prazer, né? E o que toda a indústria cultural vai vender é esse prazer imediato. Então, eu vou ouvir uma música que fale de algo que me dê prazer. Eu vou ver um filme, vou ver né, qualquer que seja a produção cultural para que algo me dê prazer. Por isso que a rede social vai te dando dopamina ali, de você ficar ali rolando horas, né, no feed, porque aquilo vai te dando algum mínimo prazer, né? Então, aí, quanto cristão, eu vou precisar apresentar para as pessoas o que é o prazer real. Como nós obtemos prazer em Cristo, em Deus, na criação de Deus. Tanto no aspecto de adoração mesmo a Deus, de ter prazer em estar num culto ou adorando a Deus, quanto perceber a graça comum de Deus à minha volta. Eu ter prazer em observar os pássaros, em ouvir uma boa música, eu encontrar um prazer santo, né? Naquilo que Deus me proporciona também. Na sua opinião, por que a igreja se distanciou tanto da cultura ao longo de um tempo para cá ou ao longo do tempo? Aí entra outro aspecto teológico também, né? Porque, fazendo uma leitura específica do Brasil, no Brasil se popularizou muito um entendimento teológico, pensando no fim dos tempos, mais dispensacionalista. E qual é um prejuízo disso, né? De uma visão teológica mais dispensacionalista? Qual que é a ideia dispensacionalista?
a história da humanidade está dividida em dispensações e cada dispensação Deus opera de uma forma. Não precisam entrar tanto nisso, mas um ponto é que existe um entendimento que o mundo vai ir de mal a pior mesmo, é isso, e eu não posso me envolver, entende? Então, o mundo é do maligno, então a gente precisa se proteger aqui dentro da igreja. E a mentalidade evangélica no Brasil foi muito construída em cima disso, de que nós não devemos envolver com nada que seja do mundo, né? O mundo é do maligno, e tudo é pecado, então eu não posso me envolver com a cultura, eu preciso me esconder aqui dentro da igreja. É diferente de um entendimento que a igreja protestante tinha na Europa, séculos 17, por exemplo, ou 18, ou 16. Por exemplo, Calvino, em Genebra, que ele era tido como um grande líder para a cidade, né? Ele escreveu muitos materiais sobre o governo da cidade, sobre produção cultural. Toda a Europa e também os Estados Unidos, como um país fundado por protestantes, as grandes faculdades foram fundadas por protestantes, né? Tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos e toda a Europa, a gente tem uma grande produção acadêmica protestante, a gente tem muita produção artística. Johann Sebastian Bach, protestante, dentro da ciência, Pascal foi matemático, protestante. Então, a gente teve uma produção científica, cultural, política, ao longo dos séculos, muito forte protestante. Porém, quando a gente chega aqui no Brasil, que fomos um país principalmente católico, os evangélicos vão chegar aqui só já de 1900 para cá, a boa parte da teologia pregada aqui no Brasil foi nesse sentido, de não se contaminem. Não se contaminem. E aí entra até alguns certos preconceitos, assim como boa parte da cultura brasileira veio da África ou dos índios, tudo foi considerado demônio, sabe? Como boa parte da cultura brasileira é de matriz africana ou indígena, ou é católica, o evangélico simplesmente chamou tudo isso é demônio, então a gente não pode se envolver. Então, por isso a igreja foi se omitindo de se envolver em qualquer aspecto cultural. Minha mãe cresceu dentro de uma denominação que não se podia ver televisão. Televisão é do demônio. Né? Dentro dos esportes, hoje é totalmente aceito, né? Um cristão ser jogador de futebol, por exemplo. Mas eu já ouvi, por exemplo, o testemunho do João Leite. O João Leite foi da minha igreja, na Primeira Batista. E quando ele se converteu, a igreja iria batizá-lo. Porém, teve uma discussão muito grande se deveria batizar um jogador de futebol na época, entendeu? Tipo, mas ele joga futebol no domingo. Tem jogo no domingo, ele vai ser batizado, mas futebol, crente pode assistir futebol, entendeu? E foi uma grande discussão, aí teve uma repercussão tanto fora quanto dentro da igreja, né? E a maior parte das áreas da cultura, a igreja teve uma resistência, assim, não é de hoje. Eu citei no podcast com o Irlan, né? O caso do Asaf Borba, que hoje é bem aceita a música dele em qualquer igreja cristã, que década de 70 não existia toda a tecnologia que a gente tem hoje, você conseguir mandar algo para a igreja ver o material primeiro, então ele só marcava e ia numa igreja tocar. E ele chegou em igrejas para tocar e começou a tocar, e era um violão, a igreja virou de costas para ele, achando um desrespeito ele tá entrando com um violão dentro da igreja, porque violão era coisa de bar na época, década de 70 no Brasil. Eu digo que a igreja tem um violão. Bateria, quando chegou na igreja, foi aquele escândalo também. Hoje a bateria tá quase dentro de um trono nas igrejas, um aquário de vidro com luzes, entende? Então, a boa parte da nossa relação com a cultura da igreja sempre foi assim, no susto de, meu Deus, o mundo tá entrando na igreja, o mundo tá entrando na igreja, e em outro momento a gente simplesmente começou a absorver, né? Foi sem contar tatuagem, e, enfim, né? Vários aspectos da cultura, a gente sempre interagiu assim. E aí, como a gente restaurar isso, né, na nossa relação com a cultura, é o entendimento que tudo foi criado por Deus, tudo pertence a Deus, não é só aqueles 300 metros ali do prédio da igreja,
que pertence a Deus. A cidade inteira pertence a Deus. Né? Se eu for ali num prédio de um teatro, apresentar uma peça de teatro, tem que entender que isso ali pertence a Deus também. Não é? As ruas da cidade pertencem a Deus, a cidade pertence a Deus e a gente precisa colaborar com ela. Não num aspecto de domínio, né? De vamos tomar posse, mas no aspecto de contribuir mesmo com a cidade. É como se a gente tivesse exilado aqui, né? Jeremias, quando escreve lá para os exilados, ele diz: casem, se deem casamentos, contribuem para a paz da cidade, construam casas, pois a paz da cidade é a sua paz, né? É como se a gente estivesse exilado aqui nesse mundo e a gente vai ter que construir nossas casas, casar, nos dar em casamento e contribuir para a paz da cidade aqui também, né? Legal, cara. Ó, eu falei que tinha algumas perguntas aqui que eu sei que cercam aí o imaginário das pessoas, como por exemplo, tem gente que choca quando vai convidar um teatro, convidar um músico para se apresentar na igreja e tem ali um cachê, tem um valor, tem uma oferta e tal. O que você acha disso, dos ministérios que, entre aspas, cobram para se apresentar numa igreja? Eu acho legal fazer algumas separações, né? Uma que, primeiro, do lado da igreja. Qual o interesse da igreja em levar alguém para se apresentar lá? Seja uma música, um teatro, seja o que for. Eu creio que o principal investimento da igreja tem que ser nos seus próprios membros, entende? Então, invista no louvor, nas pessoas que estão ali voluntárias toda semana na igreja, tocando no louvor, cantando, ministrando. Invista para que elas se aperfeiçoem, né? Muitas igrejas fazem isso. Muitas igrejas têm aula de canto, aula de violão, né? Trazem gente, como a experiência que eu tive também na igreja onde eu cresci, que a igreja trazia profissionais do teatro para nos dar oficinas de teatro. Então, o principal investimento da igreja tem que ser nos seus próprios membros. Não vejo sentido a igreja pagar, sei lá, 10 mil para um cantor vir tocar uma noite e nunca deu uma oferta para a pessoa que está ali te servindo todos os domingos na igreja. Deu um lanche, né? Para eles. Deu nem um lanche. Então, assim, a igreja precisa investir principalmente nos seus próprios membros, né? Tanto de lhes dar recurso para sustentar a vida deles, porque eles estão ali servindo na igreja, às vezes voluntário, e estão passando aperto em casa, né? E tanto para que eles se especializem, se profissionalizem ali para fazer algo com mais qualidade na igreja, né? Agora, do lado de quem está sendo convidado para ir lá ministrar, né? Todo mundo tem demandas, né? Se eu sou convidado para apresentar numa igreja, música, teatro, seja o que for, para eu estar lá, envolveu não só aquele tempo que eu estou lá, mas o meu tempo de ensaio, às vezes recursos. Eu estou fazendo uma peça de teatro, tem figurinos que eu precisei adquirir, às vezes eu uso um microfone próprio que eu precisei comprar. Então já existe um custo para aquilo acontecer. E para eu conseguir entregar algo de qualidade no que eu vou fazer naquela igreja, eu vou precisar, talvez, dedicar muito tempo além daquele tempo ali, e eu vou precisar de sustento, né? Também, né? Então a igreja precisa ter um reconhecimento de que do sustento mesmo, né? Assim como no Antigo Testamento os levitas recebiam, né? O dízimo ia para o sustento dos levitas. E dentro dos levitas não era só os sacerdotes, o ministro ali do culto, colocando assim, mas isso incluía também a pessoa da faxina, lá os levitas tinham pessoa da faxina, tinha pessoa que ia fazer uma obra de arte que ia estar lá no templo, enfim. Porém, com o mercado gospel que a gente criou aqui no Brasil, muitas coisas passaram a ter valores exorbitantes, né? Então, e aí vai da realidade de cada lugar, né? Mas não tem sentido, talvez, uma igreja de, sei lá, 200 pessoas pagar 100 mil para um cantor gospel e tocar lá, né? Então, às vezes, eles colocam valores exorbitantes, né? E aí o cara tem que entender a realidade de cada espaço, né? Eu sei que tem muitos cantores cristãos que existe o valor para um evento, que vai ter bilheteria e tudo mais, mas para igrejas ele trabalha com um valor social. Só que ele não vai conseguir atender todo mundo. Imagina Eli Soares, por exemplo, se ele vai conseguir ir em todas as igrejas que chamarem ele de bairro, ele vai ter que ir em só algumas, né? Dentro ali de uma cota social, né? Então, enfim, assim, então existem esses três lados, que a igreja precisa investir nos seus próprios membros, e o artista precisa de sustento, né? O ministro, ele precisa de sustento, porém isso precisa ser feito
com um mínimo de noção, né? De não serem valores exorbitantes. E outra coisa que eu acrescento também é que o templo, prédio da igreja, não é o único espaço para eu, enquanto cristão, fazer uma apresentação artística. A gente tem os teatros, a gente tem as casas de shows que precisam ser mais ocupadas pelos cristãos, né? Então, não dá para eu, enquanto artista, me profissionalizando, querer viver só de ir em igreja e colocar valores para essas igrejas me receberem, né? Já que no espaço do teatro, por exemplo, já é o normal do funcionamento ali, né? As pessoas vão ao teatro, sabem que se paga um ingresso para estar ali, né? E aí é bom fazer essa separação do momento de culto e o momento de show, né? Você acha que o mercado gospel virou um meio de vida, assim, de sustento até de certos luxos pra galera da cultura, da arte e tal? Pra alguns, não tô generalizando, mas pra alguns. O mercado gospel se resumiu principalmente à música, né? A gente, quando se fala cultura, outras artes. Quem navega no negócio mesmo é a música, né? Assim, o mercado gospel, a música gospel, assim, no Brasil cresceu muito, e principalmente essa música um pouco mais simples das pessoas entenderem, letras mais simples e tal. A maior parte tem tudo o mesmo ritmo, né? Aí cada época surge a moda do momento, agora é o worship e tal. Mas é um pouco confortável pro lado artístico, porque se eu vou numa igreja tocar, né? Uma banda e tocar, já tem as pessoas que já iriam no culto ali. Ele não precisa construir um público que vá pagar pra ver ele numa casa de show, num teatro, né? Numa igreja, já tem ali, sei lá, 300 pessoas que vão ir no culto, já garante o público. Ele não tem que convencer 300 pessoas a comprar o ingresso pra ir ver ele num teatro, né? Agora, é uma forma de trabalho também, assim, né? Não vejo isso de forma ilegítima, assim, alguém que não deveria existir o mercado gospel. A questão é o que está sendo feito ali mesmo, né? O que está sendo falado nas músicas, na produção artística do cristão, né? O que está sendo feito. E a intenção de cada um, né? É só Deus vai poder sondar o coração, né? O que você pensa com relação... Você fala muito sobre profissionalizar, sobre a questão da necessidade de se profissionalizar em todas as áreas dentro da igreja. A fotografia, a rede social, a música, o teatro, etc. Porque tem aquela máxima, não, o Espírito Santo sabe a intenção, o que importa é a unção e tal. Assim, a gente vai precisar estudar para fazer as coisas, né? E aí eu tô pensando aqui, né, nos exemplos bíblicos mesmo, né? De que vai ter alguma construção lá do templo, existem nomes chamados de pessoas lá que eram profissionais daquilo, né? Não era, o Espírito Santo não descia sobre alguém e aí agora a pessoa, ele sabe trabalhar com ferro. Eles já chamavam um ferreiro, né? Ou o Espírito Santo descia alguém e agora a pessoa sabia fundir ouro, né? Não, eles já chamavam uma pessoa que trabalhava com ouro para aquilo, né? Então, na Bíblia a gente já vê isso o tempo todo, de sempre chamar pessoas, né, de usar pessoas que são profissionais daquelas áreas, né? Existe uma capacitação espiritual no sentido daquilo que eu estou ministrando em si, né? Agora, a técnica vocal, por exemplo, né? Deus pode fazer sim, né? O Espírito Santo te dá o dom de agora você tem uma ótima técnica vocal porque o Espírito Santo te capacitou. Mas a técnica vocal você vai ter que estudar canto. O Espírito Santo está te usando naquilo que você vai ministrar, no que você vai falar. O Espírito Santo está te usando. Mas aí você vai estudar, no caso de um cantor, técnica vocal. Você falou que a gente estava conversando aqui antes, né? Você fez curso de teatro para vencer a timidez, né? Às vezes a pessoa é tímida, ela faz um curso de teatro, um curso de oratória para saber falar melhor, né? Então, a gente recebeu no Vitral esses dias a Nívia Isabela, né? E teve um corte dela no Instagram que viralizou, que ela... lá no nosso Instagram, que ela falou assim que o mínimo que um músico na igreja precisa saber é música, e que ela vê que a maioria não sabe nada de música, né? Infelizmente, a maioria das igrejas, a pessoa acha que, principalmente quem canta, não, eu tenho o dom... Eu gosto de cantar, eu vou entrar no louvor. Não, Deus me deu o dom, então é só eu ir lá e começar a cantar, né? Só que
não é suficiente. Você vai precisar aprender a fazer aquilo, né? Você não passa uma obra da igreja que você vai construir o prédio para qualquer pessoa fazer. Você vê se a pessoa, né? Se você vai fazer um projeto que vai ser desenhado, você contrata um arquiteto para fazer aquilo. Você não pega qualquer irmão da igreja para fazer. Que gosta, né? Eu gosto de arquitetura, então eu gosto, fazer. Entendeu? Ou eu consertei já um negócio lá em casa, então eu vou construir aí na igreja. Não, você contrata algum pedreiro experiente. Então, para qualquer área, se você tá com uma dor de dente, você não vai no seu tião, seu vizinho, e pede ele para olhar. Você vai no dentista, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento também e não espiritualizar aquilo que não precisa ser espiritualizado, né? Você vai precisar se profissionalizar naquilo, e isso é uma forma de glorificar a Deus também quando a gente faz aquilo com excelência, né? E aí, até pra gente ter uma contribuição cultural, uma influência cultural, a gente vai ser reconhecido pela qualidade do que a gente faz também, né? E por isso, na área do teatro, por exemplo, um termo pejorativo que é bastante usado no meio do teatro é chamar de teatrinho de igreja, né? Se um diretor tá assistindo um ensaio e não tá gostando da atuação dos atores, ele faz, isso aqui tá parecendo teatrinho de igreja. Porque ficou no entendimento de que teatro feito na igreja é mal feito. Entendeu? E isso tem que mudar, assim. O teatro de igreja tem que ser um elogio. Falar, isso aqui ficou muito bom, tá parecendo até teatro de igreja. Entendeu? Então, a gente precisa ser conhecido pela nossa excelência e não pela nossa mediocridade, né? Isso em qualquer área, né? Eu vi uma frase um dia que achei interessante. Fala o seguinte: a unção não substitui a preparação. Exato. É claro que você tem que ser ungido, é claro que você tem que ser inspirado pelo Espírito Santo. A gente está falando de coisas espirituais. Mas isso não te exime de estudar, de aperfeiçoar, de querer melhorar e por aí vai, né? Exato. Agora, uma pergunta para você com relação... Eu sempre vejo, né? Você fala um pouquinho sobre isso, os cristãos, ainda mais hoje, nessa época desse aquecimento político e tal. Olha só o que está ali na exposição tal. Tá falando de macumba, tá falando disso, tá fazendo aquilo. Beleza. E o que o crente está fazendo? A gente teve recentemente a Feira Internacional de Quadrinhos aqui em Belo Horizonte, não sei se você viu. Sim. E uma série de publicações assim, completamente assim, inapropriadas para criança, contrárias daquilo que a gente crê. Beleza, terrível isso. Mas tinha ali uma revista em quadrinhos cristã, como, por exemplo, não sei se você já ouviu falar no Igor Cicarini, Sim. que hoje está ali em Portugal e tal, que produz conteúdo, que já esteve em várias feiras de anime e tal, de uma forma meio que velada, assim, mas uma estratégia. E no anime dele, da mesma forma que hoje a galera passa mensagens negativas de forma, às vezes, subliminar, ele passava a mensagem do evangelho ali, não de forma muito direta. Mas onde que está o cristão? Eu vou contar de uma experiência própria. Eu fui uma vez no Centro Cultural, no Salgado Filho, próximo onde eu moro, e vi lá que tinha uma exposição da galera ensinando as crianças a fazer bonequinho de voodoo. E eu fiquei chocado. Falei assim, gente, mas... Eu fiquei chocado e falei assim, eu tenho que tirar esse negócio. Mas eu não vou fazer como a galera pega um celular e fala assim, estou aqui na exposição, vamos arrancar esses negócios que não pode. Como que eu fiz? Eu falei assim, como que eu faço para colocar uma exposição aqui, já que o lugar é público? Você precisa fazer uma inscrição, você precisa fazer isso, fazer isso. Eu fiz uma inscrição, levei pessoas da igreja, fizemos palestras lá e colocamos a nossa exposição no lugar. Legal. Aí colocamos a nossa exposição no lugar. A gente tem em Belo Horizonte o Centro de Referência à Juventude, o CRJ, que fica ali na Praça Estação, Praça Estação, que é um lugar maravilhoso. Não sei se você já entrou lá. Já fui lá. Uma coisa assim, tem biblioteca, tem estúdio de dança, tem teatro de arena, tem auditório, e é nosso. Ah, existe um preconceito. Eu liguei lá, quando eu falei que era pastor, a galera colocou 1000 empecilhos. Mas quando eu não cheguei a executar, porque veio a pandemia. Mas eu me apresentei como jornalista que queria fazer uma palestra sobre oratória. E as portas se abriram. Então, assim, por que a igreja... E aí eu queria que você falasse, você como autoridade, por que a igreja, em vez de reclamar tanto do mundo que tá ruim, não tá fazendo algo para melhorar? Assim, eu acho que tem seu lugar essa questão reação, né? De você expor aquilo que está ruim e tudo. Mas eu creio que é muito mais importante a gente ser mais propositivo do que reativo, né? Vou dar um exemplo de um caso que acabou... Um cristão foi fazer algo e acabou
né, dando mais repercussão do que precisava. Por exemplo, na Bienal do Livro, não lembro o ano, do Rio de Janeiro, teve uma revista em quadrinhos que uma mãe foi conferir, foi comprar, e aí ela viu uma revista da Marvel em que tinha um beijo gay na revista. E ela gravou um vídeo, jogou isso para redes sociais, o negócio viralizou. Você lembra desse caso? Sim. Viralizou. O prefeito da época, eu acho que era o Crivella, não lembro. O prefeito atual do Rio de Janeiro, mais conservador, mandou ser retirado dessas revistas lá da Bienal. Mas aí veio, né, foi derrubado pela justiça, foram colocadas as revistas de volta. E aí veio o Felipe Neto, que é bastante militante, comprou não sei quantos mil exemplares dessa revista, mais de 10 mil, não lembro o número exato, e foi distribuído de graça lá, né? Eu gravei com o Richard Guerra, conhece o Richard Guerra? Da Lagoinha, quadrinista também, ele tem algumas histórias em quadrinhos publicadas. No mesmo dia, lá na Bienal do Livro, ele estava lançando, com o Maurício de Souza, o devocional Turma da Mônica, um material da Turma da Mônica mesmo, mas com conteúdo cristão, né? Estive com ele nos presenteou também com um volume, são 2 volumes, se não me engano, do devocional Turma da Mônica. No mesmo dia estava sendo lançado isso lá, era o lançamento oficial. E esse material, inclusive, do devocional Turma da Mônica, entrou na lista dos mais vendidos aí da Veja por algumas semanas, né? Então, é um material de excelência que teve alcance. Porém, isso não viralizou, né? E aí, o que acontece? Um dia eu conversei com o Richard Guerra, né? Ele falou isso, ele foi no Vitral, que chegou esse vídeo na esposa dele, né? A esposa dele, meu amor, olha isso, que absurdo. Esse quadrinho aqui, você já viu isso? Aí ele olhou, sim, eu tenho essa revista. Ele é colecionador, né? Ele tem uma parede na casa dele de histórias em quadrinhos. Aí ele pegou, é um volume dos anos 2000, que não fez sucesso. Uma revista que não tinha feito sucesso nos anos 2000. Tem mais de 20 anos. E ninguém nunca tinha ouvido falar dela. E aí o que acontece? A nossa irmãzinha, que foi lá e denunciou, ela acabou dando toda a visibilidade pro negócio. Era uma revista que ninguém conhecia, que não tinha feito sucesso, que tinha mais de 20 anos. Ninguém tinha gostado dessa revista. E aí, por causa dela, a repercussão que deu, agora todo mundo queria comprar aquela revista. E, né, o Felipe Neto lá ainda pegou e distribuiu de graça para todo mundo. Então, a gente pode sim trazer questionamentos, mas eu acho que quando a gente faz essa reação de vamos boicotar tal coisa, a gente acaba dando mais visibilidade para aquilo. A gente teve recentemente o show da Madonna aqui no Brasil, tá? Que tinha 1 milhão de pessoas lá. Mas boa parte, algumas cenas do show lá que foram bastante apelativas, eu só vi pessoas crentes postando. Eu não vi. Eu sigo muita gente assim em rede social, de todo tipo. Gente de esquerda, de direita, crente, não crente, gente da cultura. Mas as cenas mais apelativas do show, quem eu vi postando foram pessoas crentes. Então, eu não veria aquelas imagens se não fosse um crente postado para criticar. Né? Tá que a Madonna não precisa tanta exposição assim, que ela já... O que ela fizer, muita gente já vai ver. Mas algumas coisas, tipo essa revista lá na Bienal do Rio, não teria exposição se o crente não desse. Se a gente tivesse o mesmo afinco para expor aquilo que é bom, né? Eu gosto de falar que o cristão, ele é um leão na hora de reagir a toda a produção cultural ruim, mas é um gatinho na hora de apoiar as coisas boas, né? Não tem toda essa energia. E não adianta, assim, se a gente... se eu posto um vídeo no Instagram falando assim, olha, gente, tem essa peça aqui, muito boa, cristã, material bom, ou esse livro aqui, vai ter um alcance. Agora, se eu pego, olha, gente, que absurdo que estão fazendo com as nossas crianças, aí isso aí viraliza, né? E a gente precisa mudar um pouco disso, da nossa cultura enquanto cristãos, de dar mais visibilidade para aquilo que é bom, né? Ficando com o exemplo da Bienal do Rio de Janeiro, e se, em vez dessa pessoa ter feito o vídeo mostrando a revista que tinha algo que ela não concorda, baseado na nossa fé, se ela tivesse ido lá, feito o mesmo vídeo, tivesse viralizado a revista em quadrinhos da Turma da Mônica com ensinamentos cristãos. Vendeu bem até a revista, entrou para a lista mais vendidos da Veja. Mas imagina se tivesse viralizado de alguém que tem dinheiro cristão, pegasse aquela revista, distribuísse de graça. Feito igual o Felipe Neto, que comprou não sei quantos mil e distribuiu na porta. Compra a história em quadrinhos Turma da Mônica, distribui na porta de graça também. Entendeu?
Uhum. Então, eu creio que a gente precisa aprender a ser muito mais propositivo, né? A gente teve a FIC aí, lá tinha quadrinhos cristãos sendo expostos lá também, né? O Richard Guerra, eu sei que estava lá, não sei se tinha outros. Além dos quadrinhos Turma da Mônica, ele tem um outro que chama Elemento em Comum, que trabalha elementos da química, contado mais numa linguagem mais jovem lá. Tem o Eclesiástico, que fala de várias coisas espirituais, assim, baseado, se não me engano, em Daniel, em Ezequiel, as visões, né? Ele criou alguns personagens, aí ele criou alguns jogos de tabuleiro baseado nisso também. E o Richard Guerra está aí há mais de 10 anos produzindo materiais como esse, que são muito bons. Seria muito bom se, de repente, fosse muita gente bom lá... viralizasse, né? Se viralizasse, falasse, olha aqui, gente, revista... com conteúdo bom, cristão, não sei o que, tá sendo vendido aqui, ó, na FIC e tal. A gente, aconteceu aqui em BH, a FEFIC, que é a Feira de Ficção Cristã, aconteceu 2 edições, 2022, 2023, aqui em Belo Horizonte. Eu sou um dos autores, fundadores ali da FEFIC. Em 2022, a gente reuniu, a princípio eram uns 10 autores aqui de Belo Horizonte, de ficção cristã, que iriam fazer uma feira ali para expor seus livros, e acabou ganhando uma repercussão, né? Vieram autores do Brasil inteiro, cerca de 50 autores, teve cerca de 2.000 pessoas no evento, um dia de evento, 2.000 pessoas foram lá, mais de 1.000 livros foram vendidos. No ano seguinte, a gente fez novamente o evento, teve cerca de 60 autores do Brasil todo que vieram, mais de 200 títulos diferentes de literatura cristã, de romance de fantasia, romance de cortejo, romance policial, de poesia, toda a literatura. E esse ano a gente está indo para São Paulo, a FEFIC vai ser em São Paulo, no Mackenzie, agora, né? Já tem apoio das grandes editoras, tem grandes mídias que vão estar lá cobrindo o evento, tem a expectativa de que o público cresça pelo menos 10 vezes, vai ser 4 dias de evento lá em São Paulo, e é a primeira feira de ficção cristã do Brasil, é a FEFIC. Legal, cara. E hoje as grandes editoras aí cristãs estão produzindo literatura de ficção cristã, né? Coisa de 5 anos para cá que isso começou a acontecer. E é importante que vá gente lá na FEFIC e fale, olha aqui, gente, literatura é boa pro seu filho, pro sua filha, entendeu? Eu fico até nervoso, sabe, Madison? E é até um dos propósitos de ter trazido você aqui no podcast. Porque, assim, o crente gosta de reclamar. Exato. Sabe? Tá assim, é o kit gay, é não sei o que lá. Mas vamos fazer um negócio legal. Exato. E aí, quando alguém se propõe a fazer, não há o apoio. Exato, né? exato. O show da Madonna foi assim, foi terrível, teve isso. Mas quando tem um cristão se disponibilizando a fazer algo no cenário cultural, musical, com qualidade, não, tá pensando em dinheiro. Então, assim, de uma forma ou de outra, vai reclamar. Então, assim, a mensagem, gente, pelo amor de Deus. Inclusive, eu quis trazer você, e que bom que você falou dessa FEFIC. Eu acho que a gente tem que ir mesmo, tem que incentivar. Divulgando a FEFIC, vai ser do dia 17, 18, 19 e 20. 17 a 20 de julho, em São Paulo, entrada franca. Precisa ser retirado os ingressos aí, só jogar aí no Instagram FEFIC, você encontra. Tem centenas ali de títulos. E boa literatura. Acompanha a página da FEFIC também ali, tem livros sendo lançado toda semana de algum autor pelo Brasil. Você pode ir acompanhando ali, comprar pela internet. E comprar, né, gente? Existe um negócio... Só um minutinho, tá, Meto? Existe um negócio que chama comprar, né? Que precisa pagar, não é de graça as coisas. Porque eu é mesmo? É uma revista em quadrinhos? Crente não é de graça, né? Não é de graça, gente. A gente tem que incentivar as pessoas para você comer, para você criar os filhos, o trabalho. A gente tem que honrar os trabalhadores. Porque na hora de comprar um ingresso para Madonna, na hora de comprar um ingresso para o cinema, na hora de assistir um filme de terror que fala do demônio, na hora de ir lá na campanha de popularização do teatro e tal, o crente paga rindo. Mas quando é um negócio cristão, além da gente não apoiar, da gente não ir, e quando vai, quer que seja de graça. Né? Então, assim, eu fico nervoso com esse trem. Recebi o Marcos Almeida no Vitral, e ele foi um dos precursores de começar a ter show de música cristã no teatro, especificamente. Já tinha, sei lá, Mineirinho, coisa assim, de shows cristãos, mas no teatro, especificamente, ele foi um dos primeiros no Brasil, né? E ele disse isso lá para meados de 2010,
que ele tava pensando em fazer um show e tal, e aí o pessoal falou, cara, mas crente vai no teatro mesmo e tal. Aí ele foi no show do Djavan, né? E chegou lá e encontrou metade da igreja no show. E era caro ainda o ingresso, né? E aí ele falou, o pessoal vai no show do Djavan, tem que ir no meu show também no teatro. Uhum. Entendeu? Então, assim, você vai olhar, às vezes, o preço que é um ingresso de muitos shows aí, tanto da música quanto de teatro, no meio secular, é bem caro, né? Tem algumas peças até que eu queria assistir que eu vou olhar o preço e eu não tenho condições de pagar. E, normalmente, a produção artística cristã é bem mais barato, né? Um Sim. show de um cantor evangélico no mesmo lugar que você iria num show de alguém não cristão, normalmente é bem mais barato, né? Então, assim, valorize de que A galera quer o trem tem que de pagar graça, aquilo, quer baixar na internet, quer baixar no YouTube. E aí, quando tem um show, por exemplo, eu gosto muito de Oficina G3. Sim. Fui o ano passado, depois de 20 anos que eu não ia. E agora vai ter em junho, tem que ter que lembrar de comprar meu ingresso que quero. Que eu quero BH? ir. Vai ter Legal. acho que dia 15 de junho, tem que lembrar que eu quero ir de todo jeito. Se não me engano, o ingresso social lá, que você doa 1 quilo de alimento, é 120, 100 reais. E muita gente acha muito caro. Mas, cara, primeiro que é uma estrutura legal, tem um custo altíssimo, você vai falar um pouco sobre isso, existe um custo altíssimo, e existe também, o pessoal não sabe valorizar o preço da arte, né? Exato. Porque a arte sempre, a música você baixa da internet, o filme você baixa da internet, hoje tem um TV Box na casa na maioria dos crentes, que você burla ali o sistema, e aí tá acostumado a receber a cultura de graça, né? Mas não, gente, ninguém trabalha de graça, a gente precisa pagar, né? Ô, Médici, o nosso horário voou assim, ao extremo, mas falando de tudo isso, não poderia despedir sem falar da sua peça. Sim, sim. Fala pra gente. Sara Faça as Malas é uma comédia sobre a história de Abraão. A gente fez duas temporadas em 2023, em BH, no Teatro SESI Minas. A gente teve quase 800 pessoas lá de público. E eu tenho batalhado bastante para que a gente possa ocupar mais o espaço do teatro, né? A gente, fazendo recorte de Belo Horizonte, esse ano aconteceu em Belo Horizonte a 49ª campanha de popularização de teatro. Teve 116 peças em cartaz, mais de 150 mil pessoas foram ao teatro, e a gente não teve nenhuma peça cristã em cartaz na campanha. E não só na campanha, né? Pegar o restante do ano também. Dos últimos 3 anos, a única peça cristã a entrar em cartaz em Belo Horizonte foi essa peça que eu estou produzindo, Sara Faça as Malas. E meu sonho, né? Eu falo isso onde eu vou, que é poder voltar aqui e falar para você um calendário do ano de quais peças cristãs vão estar em cartaz. Eu estimo que a gente tenha pelo menos 300 peças em cartaz por ano em Belo Horizonte. Pensa em 3 anos, 900 peças estiverem em cartaz, você só tem uma cristã. É absurdo, assim, a escassez, né? A gente tem que ter pelo menos 10%, né? Do todo. Então a gente está em cartaz esse ano agora no Cine Teatro Brasil Valorec, bem na Praça 7. É um dos prédios mais importantes, assim, da história de BH, tem mais de 90 anos ali. E a gente vai estar em cartaz lá nos dias 8, 15, 22 e 29. São 4 sábados, às 16 e às 19, com esse espetáculo. É classificação livre para toda a família, é uma comédia, né? A gente narra toda a história de Abraão ali, desde o chamado até o momento que Deus pede o sacrifício de Isaac. E a gente narra toda a história aí com uma comédia super leve ali para toda a família assistir. Ano passado a gente teve grupos organizando caravanas para levar as crianças, teve grupos de idosos de igrejas levando, né, senhoras ali para assistir a peça, né? Igrejas organizando grupos de adolescentes, então é bem versátil ali, público. E os ingressos são vendidos na própria bilheteria do teatro, lá funciona durante a semana, a partir de meio-dia, dá para passar lá e retirar o ingresso, ou pela plataforma Eventim. Só baixar o aplicativo Eventim Brasil, ou procurar aí o site e procurar lá Sara Pode Faça comprar as na Malas. hora também? Chegar lá, meia Tendo hora mais ingresso, cedo? sim. Porém, graças a Deus, né, a repercussão que a gente tem tido, até a data da gravação desse podcast, né, que a gente ainda está aqui há uns 4 ou 5 dias da estreia, já tem quase 400 ingressos vendidos. Assim, Uau, que bom. Então não um corre quarto risco, dos não. ingressos aí já estão vendidos, graças a Deus. Então, o ideal é comprar antes para não chegar na hora e ter esgotado, né? Legal. Os ingressos é R$60 inteira, R$30 meia. E aí tem direito a meia até 21 anos, idosos, estudantes. E acompanhe o Instagram aí do espetáculo, né? Sara Faça as Malas no Instagram. A gente vai postando os bastidores, tem todos os links, informações e detalhes lá também. Legal. E o meu Instagram, Madison Barreto. Imagina que vai estar aí na descrição, na tela, vai ter mais fácil aí do pessoal pesquisar. Legal. Então, o Instagram da peça, Sara
Faca, fica assim uma cedilha, né? Uhum. Facas Malas. E o meu Instagram, Madison Barreto. Bacana. Ô, Madison, a última pergunta que eu sempre fecho, que eu sempre faço para fechar tudo. Sim. Qual atitude para você que muda o mundo? Qual atitude que muda o mundo? Até engasguei aqui. Pode tomar sua água aí. Qual atitude que muda o mundo, na sua opinião? Eu acho que passa por esses aspectos que eu falei, né? De primeiro, eu entender que o mundo é criação de Deus e a graça de Deus está espalhada aí pelo mundo. Uhum. Entender que o mundo foi contaminado pelo pecado, a queda atingiu todas as áreas da cultura, né? Da mente humana foram afetadas pela queda, mas a gente tem a redenção em Cristo. Então eu mudo o mundo quando primeiro eu tenho um encontro com Cristo, né? Uhum. Claro que mesmo aquele que não é cristão, ele pode fazer coisas boas ali para a sociedade por causa da graça de Deus. Porém, aquele que teve um encontro pessoal com Cristo, ele vai poder ter como se fosse a visão da Matrix, né? Tô vendo o que tá por trás de tudo ali, o que tá acontecendo. Então eu vou contribuir para mudar o mundo quando eu perceber que Cristo é soberano sobre toda a sociedade, sobre toda a cultura, sobre cada centímetro, né, do universo. Eu falei essa frase lá no Rila Mello, que é do Kuyper. Kuyper foi primeiro-ministro da Holanda, um cristão, teve uma grande influência, né, na cosmovisão da Holanda. Infelizmente a Holanda, né, se secularizou, né, mais recentemente, mas Kuyper lá no século XIX ali foi primeiro-ministro, e ele tem essa frase de que não há um centímetro do universo, e aqui parafraseando, né, não lembro a frase exata, em que Cristo não possa pisar e reivindicar e falar é meu, né? Então Cristo é soberano sobre tudo, a gente precisa entender, reconhecer a soberania dele, e levar a nossa cosmovisão enquanto cristão para todas as áreas, seja na arte, na política, na ciência, e dar boa contribuição enquanto cristão onde a gente estiver. Legal. Madison, muito obrigado. Deus abençoe. Leandro. Sucesso. Não desista, porque assim, o seu chamado de missionário cultural Amém. É algo assim importantíssimo. E eu tenho certeza que devagarzinho as coisas vão mudando, tá? Amém. Que a gente vai mudar o mundo. Obrigadão. Obrigado você também que acompanhou. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.